Foi num domingo de manhã que tudo desandou de vez. Tava eu ali, sentada na varanda de casa, mandando mensagem para as minhas amigas do grupo de bordado sobre nossa reunião na quarta, quando meu Augusto, meu filho caçula, arrancou o celular das minhas mãos com tanta força que quase caí da cadeira. Seus olhos, iguaizinhos aos do pai dele, estavam vermelhos de raiva. "Pare de fingir importância. Ninguém liga para você. É só uma velha metida que fica incomodando todo mundo com essas mensagens." Ele gritou, balançando meu aparelho na frente do meu rosto. Senti como se tivesse levado um tapa. O celular que ele segurava era presente dele mesmo, dado no Natal passado, para a senhora se comunicar melhor. Foi o que disse na ocasião. Fiquei olhando para as minhas mãos vazias, calejadas de tanto trabalho, agora trêmulas feito folha de jatobá em dia de ventania. A aliança dourada, já gasta pelo tempo, reluzia fraca sob o sol daquela manhã de agosto. Uma aliança que carregava histórias que aquele menino saído das minhas entranhas parecia não conhecer. Sou Maria Leonor de Souza Ribeiro, mas todo mundo aqui em Imperatriz me conhece como Dona Nora. 70 anos, viúva há 15, mãe de 4 filhos e avó de 7 netos. Sou dessas mulheres que nunca parou quieta um dia sequer na vida. Meus cabelos, que já foram pretos como a noite sem lua do sertão, agora são brancos feito algodão, presos num coque que faço todo dia, cedinho antes do sol raiar. Tenho as mãos grossas de quem trabalhou a vida toda, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, dizem, continuam vivos e brilhantes como quando era moça. Moro numa casa simples mas arrumada, na Rua das Laranjeiras, no centro velho de Imperatriz. Tenho meu quintal com minhas plantas, minhas galinhas, meu cantinho de bordar e minha cozinha, onde ainda faço os doces que me deram fama na cidade inteira. Todo dia acordo com o cantar do galo, pelas 5 da manhã, faço meu café forte, rezo meu terço e começo o dia agradecendo a Deus por mais um amanhecer. Nessa vida toda, nunca medi esforços pelos meus filhos. Quando o Antônio, meu marido, ainda era vivo, a gente trabalhou dia e noite para dar educação para eles. Ele era funcionário da prefeitura, e eu comecei vendendo doces e quitutes de porta em porta. Quando as crianças eram pequenas, eu acordava 3 horas da manhã para fazer cocada, doce de leite, bolo de macaxeira, quebrava coco babaçu até meus dedos sangrarem, e saía com minha bacia na cabeça vendendo pela cidade. Depois, com o tempo, montei uma banquinha na feira e foi aí que meus doces ficaram famosos. Para que meus filhos estudassem, eu trabalhava até nos domingos. Quando o Antônio ficou doente da coluna de tanto carregar peso na prefeitura, fui eu que segurei as pontas. Lavei roupa para fora, fiz faxina nas casas das famílias ricas, tudo isso escondido dele para não ferir o orgulho. À noite, ainda ajudava os meninos com a lição, mesmo mal sabendo ler direito. Para minha Carminha fazer faculdade em São Luís, vendi até minhas joias de casamento. E agora, meu caçula, aquele que eu mais mimei, me olhava como se eu não valesse nada. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Mas voltando ao que eu estava dizendo, aquele domingo era véspera do aniversário de 40 anos do Augusto. Uma festa que ele vinha planejando fazia meses, dizendo que ia ser o evento do ano em Imperatriz. Convidou empresários, políticos, gente importante da cidade toda. Meu filho tinha conseguido se estabelecer como dono de uma loja de materiais de construção depois que eu e o pai dele demos o terreno e ajudamos a construir o primeiro galpão. Agora ele tinha 3 lojas e vivia dizendo que era self-made man, palavras em inglês que ele gostava de usar. O que ele não sabia, o que eu nunca contei para ninguém, é que eu guardava uma caixinha de madeira embaixo da minha cama. Uma caixinha que o Antônio tinha feito com suas próprias mãos quando a gente se casou. E dentro dela, entre rendas antigas e santinhos de proteção, estava um caderninho preto, com cada nome, cada favor,
cada ajuda que eu tinha dado e recebido nesses meus anos todos de imperatriz. Um caderninho que ia mostrar para o meu filho que nessa vida ninguém cresce sozinho. Nasci em 1955 no povoado de Cidelândia, que na época nem era município ainda. Pertencia à imperatriz mesmo. Meu pai, José de Souza, era lavrador, homem simples que mal sabia assinar o nome, mas que conhecia a terra como ninguém. Minha mãe, Benedita, era parteira e rezadeira, respeitada por todos do lugar. Éramos 8 irmãos, e eu, a quinta filha, cresci entre a roça e o rio Tocantins. Nossa casa era de taipa, chão batido e teto de palha. Não tínhamos luxo nenhum, mas nunca faltou farinha no prato. Lembro do cheiro de terra molhada depois da chuva, do cantar dos sabiás pela manhã, do gosto da manga colhida direto do pé. Meu pai me ensinava sobre as plantas, quais prestavam para remédio, quais davam boa sombra. Minha mãe me mostrava como fazer garrafadas, costurar, tratar feridas com ervas do mato. Na escola, só estudei até a 4ª série. A professora, Dona Eunice, vivia dizendo que eu era inteligente, que era pena ter que parar. Mas naquele tempo, menina do interior estudar era quase luxo. Aos 12 anos, já ajudava minha mãe nos partos, e aos 15, sabia fazer todos os doces que ela me ensinou, principalmente os de coco-babaçu e buriti, frutas da nossa terra. Foi nessa época que conheci o Antônio. Ele tinha vindo da capital com a família. O pai dele tinha conseguido emprego na prefeitura de Imperatriz, que estava crescendo com a construção da Belém Brasília. O Antônio era diferente dos rapazes do povoado. Falava bonito, tinha estudado mais, sonhava em ser engenheiro. Nos conhecemos numa festa de São João, quando ele me tirou para dançar quadrilha. Lembro que ele pisou no meu pé 3 vezes e ficou mais vermelho que pimenta malagueta. Namoramos 2 anos com todo respeito. Ele ia lá em casa todo domingo, conversava com meu pai na varanda, me levava flor do campo, às vezes um retalho de tecido que a mãe dele mandava. Quando completei 18 anos, ele me pediu em casamento. Nosso casamento foi simples, na igrejinha do povoado. Eu usei um vestido branco que minha mãe e minhas irmãs ajudaram a costurar. Na festa, teve bolo de macaxeira, licor de genipapo e muito forró pé de serra. Fomos morar em Imperatriz, numa casinha alugada perto do mercado. O Antônio conseguiu emprego na prefeitura como auxiliar administrativo, e eu comecei a vender doces na porta de casa. Nos primeiros anos, a vida foi apertada. O Antônio estudava à noite, tentando terminar o ginásio, e eu ficava em casa, já com o José Antônio, nosso primeiro filho, nascido em 1974. Foi aí que comecei minha luta. Com um filho pequeno, precisava ajudar nas despesas. Acordava de madrugada para fazer doces, e quando o sol nascia, saía com minha bacia na cabeça, andando pelas ruas de terra de Imperatriz, que naquela época estava crescendo feito planta depois da chuva. "Olha o doce! Olha a cocada!" eu gritava, com o menino amarrado nas costas com um lençol. Com o tempo, os outros filhos foram chegando. Depois do José Antônio, veio a Carminha em 1976, a Lourdes em 1979, e só bem depois, em 1985, quando a gente já não esperava mais, nasceu o Augusto. A cada filho que nascia, mais eu trabalhava. O Antônio subiu de cargo na prefeitura, mas ainda assim o dinheiro era curto para criar 4 filhos. Quando o José Antônio fez 7 anos, consegui um lugar na feira. Era só uma mesinha de madeira, mas para mim foi uma conquista. Acordava 3 da manhã para preparar tudo, deixava a comida dos meninos pronta e ia para a feira. A Carminha, mesmo pequena, já cuidava dos irmãos. O Antônio ia trabalhar e, quando podia, passava na feira para me ajudar a carregar as coisas de volta. Foi nessa época que comecei a ficar conhecida pelos meus doces. As senhoras ricas da cidade vinham comprar minhas cocadas, meu doce de buriti, minhas compotas de caju. Nas festas da igreja, sempre me chamavam para fazer os doces. Nas casas de família importante, quando tinha casamento ou batizado, lá estava eu na cozinha, dias antes, preparando bandejas e bandejas de doces. Mas não foi só com doces que construímos nossa vida.
O Antônio, com o tempo, conseguiu fazer um curso técnico e virou fiscal da prefeitura. Juntamos cada centavo, cada moeda. Nunca tivemos luxo. Nossa roupa era simples, nossos móveis eram poucos. Tudo que sobrava ia para a poupança, para o futuro dos meninos. Em 1990, depois de 15 anos economizando, conseguimos comprar um terreno no bairro Nova Imperatriz. Era um terreno grande e o Antônio, com a ajuda dos amigos da prefeitura, foi construindo nossa casa aos poucos, nos fins de semana. Tijolo por tijolo. Eu vendia mais doces, fazia marmita para vender, lavava roupa para fora quando precisava. Em 1992, mudamos para nossa casa própria. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando a Carminha terminou o 2º grau e disse que queria fazer faculdade em São Luís, pensei que era um sonho impossível. Como a gente ia manter uma filha estudando na capital? Mas o Antônio olhou para mim e disse: Nora, nós não estudamos, mas nossos filhos vão estudar. Foi então que vendi minhas poucas joias, inclusive o cordão de ouro que ganhei da minha mãe. O Antônio fez hora extra na prefeitura e eu aumentei minha produção de doces. Com o José Antônio foi a mesma luta. Ele queria medicina e conseguiu passar em Teresina. Mais sacrifício, mais trabalho. A Lourdes decidiu ficar em Imperatriz mesmo, fez contabilidade e logo conseguiu emprego no banco. O Augusto, por ser o caçula, pegou a vida já um pouco mais facilitada. Quando ele nasceu, em 1985, a gente já tinha a casa própria e os irmãos mais velhos já ajudavam. Ele cresceu vendo menos do sacrifício, mais do resultado. Talvez por isso tenha sido o mais mimado. O Antônio dizia que eu estragava o menino de tanto mimar. Mas como não mimar o caçulinha que chegou quando a gente já não esperava? Nossa vida foi de muito trabalho, mas também de muita união. Nos domingos, a casa se enchia com os filhos, depois com os genros, noras e netos. Eu fazia aquela panelada, aquele arroz com galinha caipira do quintal, aquele feijão verde temperado com coentro e cebolinha que eu mesma plantava. O Antônio tocava violão, cantava aquelas modas antigas e todos riam e contavam histórias até tarde. Em 1998, conseguimos comprar um terreno grande na saída da cidade, com a ajuda de todos os filhos. Era um sonho antigo do Antônio ter um sítio, criar suas galinhas, plantar suas frutas. Construímos uma casinha simples lá, e aos fins de semana íamos todos. Foi nesse sítio que começou a história do Augusto com os materiais de construção. Ele tinha terminado a faculdade de administração aqui mesmo em Imperatriz, e andava inquieto, querendo montar um negócio. Um dia, chegou em casa todo animado. Mãe, pai, tive uma ideia. Vamos montar uma loja de materiais de construção no terreno grande da entrada do sítio, que fica de frente para a estrada. O Antônio ficou pensativo, mas acabou concordando. Vendemos um pedaço do terreno da cidade que tínhamos guardado como investimento, e com esse dinheiro, mais a economia do Augusto, montamos um pequeno depósito de materiais básicos: cimento, areia, brita, tijolos. No começo, era só um barracão de madeira com telha de amianto. O Augusto trabalhava dia e noite. Eu ia lá levar marmita para ele, às vezes ficava ajudando a atender os clientes. O negócio foi crescendo, e em 2005 já era uma loja de verdade, com prédio de alvenaria e tudo. Foi nessa época que o Antônio começou a adoecer. A coluna, de tanto esforço na juventude carregando peso, foi cedendo. Ele se aposentou pela prefeitura e passou a ajudar mais o Augusto na loja. Em 2010, perdemos o Antônio. Um infarto fulminante levou meu companheiro de quase 40 anos. Foi o dia mais difícil da minha vida. Lembro que o velório encheu. Parecia que a Imperatriz inteira tinha vindo se despedir. O prefeito, os vereadores, os colegas da prefeitura, os vizinhos, os clientes dos meus doces, até gente que eu nem conhecia direito apareceu para dar os pêsames. Depois da morte do pai, o Augusto expandiu o negócio. Comprou um terreno maior, construiu uma loja enorme, contratou funcionários. Em 2015, abriu a segunda loja, do outro lado da cidade. Agora, em 2025, já são 3 lojas e um depósito grande.
Ele se tornou um empresário respeitado em Imperatriz, sempre bem vestido, com carro do ano, viajando para São Paulo e até para o exterior para fazer negócios. Mas algo foi mudando no meu caçula. A cada conquista, ele parecia se afastar mais da origem simples. Começou a andar com gente importante, a frequentar lugares chiques, a falar difícil. Quando ia em casa, ficava olhando tudo com uma certa impaciência, como se minha casinha simples, minhas galinhas no quintal, meu fogão a lenha fossem coisas atrasadas, que envergonhassem ele. Em 2020, notei os primeiros sinais mais claros. Numa reunião de família, quando eu contava histórias dos tempos difíceis, de como a gente lutou para construir tudo, ele interrompeu. Mãe, essas histórias de sofrimento já deram, né? Ninguém quer ouvir isso. Fiquei calada, com um nó na garganta. Os outros filhos perceberam, mas ninguém disse nada para não criar confusão. Depois, ele começou a me visitar cada vez menos. Quando eu ligava, estava sempre ocupado. Nas festas de família, aparecia rapidinho e logo ia embora, sempre com a desculpa de reuniões importantes. Uma vez, em 2022, ouvi ele dizendo no telefone que não podia ir a um compromisso porque tinha que resolver um problema com a velha. O problema era me levar ao médico, mas eu continuei sendo quem sempre fui. Mesmo com a idade avançada, ainda fazia meus doces, ainda participava das festas da igreja, ainda ia às reuniões do clube de bordado. Minha casa continuava sendo ponto de encontro dos amigos, dos vizinhos, de gente que vinha só para conversar, pedir um conselho, tomar um café. E foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas. Pessoas que eu nem via há anos começaram a me procurar. O dono do supermercado apareceu com uma cesta de frutas, dizendo que era agradecimento pelos doces que eu fazia para a festa da filha dele há 20 anos. O gerente do banco veio pessoalmente em casa para me ajudar com uns papéis da aposentadoria. A diretora da escola municipal me convidou para ser homenageada na festa junina. Eu não entendia direito o porquê de tanta atenção repentina, até que minha comadre Sebastiana me disse: Comadre, você não está sabendo? Seu filho está convidando a cidade inteira para a festa de 40 anos dele. Está dizendo que vai ser o evento do ano. Foi aí que percebi que não tinha recebido convite nenhum. Meu próprio filho, fazendo a festa de aniversário dos 40 anos, e eu, a mãe, nem sabia direito. Quando perguntei ao Augusto, ele desconversou. Ah, mãe, é só uma reuniãozinha com o pessoal do trabalho, nada demais. Mas eu já tinha vivido muito para acreditar naquela conversa. E foi nesse contexto que aconteceu aquela cena do domingo, quando ele arrancou o celular da minha mão e gritou que eu estava fingindo importância. O que ele não sabia é que naquele grupo de mensagens não era eu quem procurava importância. Era o contrário. Naquela noite, depois que meu filho saiu batendo a porta, fiquei sentada na varanda por um tempão, olhando as estrelas e lembrando de tudo que tinha vivido. O vento morno de agosto balançava as folhas do pé de manga que plantei quando a gente se mudou para essa casa. Pensei no Antônio, em como ele teria ficado triste de ver nosso caçula tratando a mãe daquele jeito. Entrei, fechei a casa e fui para o meu quarto. Debaixo da cama, puxei a caixinha de madeira entalhada que o Antônio me deu. Abri com cuidado e tirei o caderninho preto. Passei a mão na capa gasta, sentindo cada marquinha do couro velho. Esse caderninho me acompanhava desde que comecei a vender doces na feira, há quase 50 anos. No começo, era só para anotar encomendas e contas. Depois, virou um diário de favores. Quem me ajudou quando precisei, quem eu ajudei nos momentos difíceis. Ali tinha registrado cada empréstimo que fiz e recebi, cada mão estendida em hora de aperto, cada porta que se abriu quando outras se fecharam. Não era só um livro de contas, era um mapa de gratidão e amizade. Comecei a folhear as páginas amareladas. Tantos nomes, tantas histórias. 1980. Emprestei 500 cruzeiros para Dona Raimunda fazer o enterro do filho. Nunca me pagou em dinheiro, mas me trouxe ovos frescos toda semana por 5 anos. 1984. Seu Joaquim, da farmácia, me deu remédio fiado quando o Augusto teve pneumonia e não tínhamos dinheiro. Fiz doces para a festa de formatura da filha dele sem cobrar.
1992. Dr. Paulo operou o José Antônio de apendicite e não quis receber. Em troca, fiz bandejas de doces para todos os aniversários das filhas dele. Eram centenas de anotações como essas, algumas tão antigas que a tinta já tinha desbotado. Continuei virando as páginas, chegando aos anos mais recentes. 2005. Seu Marcelo, gerente do banco, aprovou nosso empréstimo para a primeira loja do Augusto, mesmo com restrição no nome. Sempre mando doces no aniversário dele. 2010. Prefeito Paulo Roberto facilitou a liberação do alvará da loja nova em 24 horas, quando o normal seria 3 meses. Eram favores pequenos e grandes, uns que pareciam insignificantes e outros que tinham mudado completamente nossa vida. O que o Augusto não entendia é que ninguém constrói nada sozinho. Cada tijolo da loja dele tinha sido colocado com a ajuda de alguém que devia um favor a nós, ou a quem nós devíamos um favor. Fechei o caderninho e olhei para o teto, pensando: amanhã seria a festa de aniversário dele. Uma festa que, pelo que eu estava sabendo por terceiros, seria no salão mais chique da cidade, com buffet vindo de São Luís, decoração caríssima, e uma lista de convidados que incluía o prefeito, vereadores, empresários, gente importante de toda a região. Deitei-me na cama, mas o sono não vinha. Lembrei de quando o Augusto era pequeno, como ele gostava de sentar no meu colo enquanto eu fazia doces, lambendo a colher de pau com o resto de doce de leite. Como ele me abraçava forte quando eu voltava cansada da feira. Como seus olhinhos brilhavam quando eu contava histórias antes de dormir. Em que momento meu menino tinha se transformado nesse homem que parecia ter vergonha da própria mãe? Será que o sucesso tinha subido tanto à cabeça dele que ele esqueceu de onde veio? Ou foi culpa minha, por ter mimado demais, por não ter ensinado o valor do sacrifício como ensinei aos outros? O dia seguinte amanheceu ensolarado, como é comum em agosto aqui no Maranhão. Levantei cedo, como sempre, e fui fazer meu café. A casa estava silenciosa. Os outros filhos tinham ligado na noite anterior, preocupados, depois que a Lourdes contou o que aconteceu. Eu disse que estava tudo bem, que não precisavam se preocupar. Tomei meu café olhando o quintal, vendo as galinhas ciscando e os passarinhos tomando banho no bebedouro que coloquei para eles. Pensei muito sobre o que fazer. Parte de mim queria ignorar a festa, ficar em casa, mostrar para o Augusto que ele tinha me magoado. Outra parte queria ir lá, de cabeça erguida, mostrar que era maior que aquela ofensa. Foi então que o telefone tocou. Era Dona Zuleide, a esposa do atual prefeito de Imperatriz. Dona Nora, bom dia. Estou ligando para confirmar se a senhora vai precisar que a gente mande o carro buscar a senhora para a festa do seu Augusto hoje à noite. Fiquei sem reação por alguns segundos. Carro? Mas ninguém me falou nada sobre festa, Dona Zuleide. Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Ah, perdão, Dona Nora. Eu pensei... Bem, como a senhora é a mãe do aniversariante, desculpe o incômodo. Não, não se preocupe. Eu que agradeço a ligação. Desliguei o telefone sentindo um misto de tristeza e indignação. Então era verdade. Meu próprio filho estava dando uma festa enorme e não tinha me convidado. Sentei-me na cadeira da cozinha, sentindo o peso dos anos nas costas. Foi quando meu olhar caiu sobre a caixinha de madeira que eu tinha deixado em cima da mesa. O caderninho preto parecia me chamar. Tomei minha decisão. Levantei, fui para o quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, guardado com papel de seda, estava o vestido azul turquesa que a Carminha tinha me dado no Natal. Para a senhora usar em ocasião especial, mãe, ela disse na época. Nunca tinha usado, achava muito chique para mim, mas hoje seria o dia. Tomei um banho demorado, lavei os cabelos com o shampoo de erva-doce que eu mesma fazia, sequei bem e fiz um coque mais caprichado que o normal. Vesti o vestido azul, que caiu bem no meu corpo magro de velha. Calcei a sandália de salto baixo que usava só em casamento. No pescoço, coloquei o único cordão que me restava, um fio de ouro fino com uma medalha de Nossa Senhora, presente dos meus 70 anos que os filhos juntaram dinheiro para comprar.
Peguei minha bolsa boa, de couro, que só saía em ocasião importante. Dentro dela, além da carteira e dos documentos, coloquei o caderninho preto. Por volta das 4 da tarde, a campainha tocou. Era Sebastiana, minha comadre de quase 50 anos, mãe da afilhada do meu José Antônio. Comadre, vim buscar a senhora. Não vou deixar a senhora perder a festa do seu filho. Sorri agradecida. Sebastiana sempre foi dessas amigas que são mais que família. Quando o Antônio morreu, foi ela que dormiu comigo por um mês, sem que eu precisasse pedir. Já estou pronta, comadre. Vamos nessa. No caminho para o salão de festas, Sebastiana me contou que a cidade inteira estava falando da festa. O Augusto tinha mandado convites impressos, daqueles chiques, para mais de 200 pessoas. Tinha contratado o melhor buffet, banda ao vivo, decoração de São Luís. Estava se gabando por aí que seria a festa mais elegante que Imperatriz já tinha visto. Esse menino está muito metido, comadre. Esqueceu que cresceu comendo farinha com açúcar quando as coisas apertavam. Não respondi. Uma mãe, mesmo magoada, não fala mal do filho. Chegamos ao salão por volta das 5h30. A festa estava marcada para as 7, mas já havia movimento. Funcionários correndo de um lado para outro, decoradores ajustando os últimos detalhes, o pessoal do buffet organizando as mesas. Era tudo muito elegante mesmo. Flores caras em arranjos enormes, mesas com toalhas de linho branco, taças de cristal, uma decoração em tons de dourado e azul marinho. Quando descemos do carro, um rapaz de terno veio na nossa direção. Com licença, senhoras. O salão ainda não está aberto para os convidados. Sebastiana já ia responder, mas eu me adiantei. Sou Maria Leonor de Souza Ribeiro, mãe do aniversariante. O rapaz arregalou os olhos. Oh, dona Nora, perdão, eu não sabia. Por favor, entre. O senhor Augusto ainda não chegou, mas a senhora pode aguardar na sala VIP. Ele nos conduziu por um corredor lateral até uma saleta bem decorada, com sofás confortáveis e uma mesa com bebidas e petiscos. Aqui é onde os convidados especiais e a família vão se reunir antes da entrada oficial. Fique à vontade, senhora. Depois que ele saiu, Sebastiana e eu nos entreolhamos. Sala VIP? Entrada oficial? Onde esse menino está com a cabeça? Sentamos e aguardamos. Aos poucos começaram a chegar outras pessoas, o prefeito e a esposa, alguns vereadores, empresários importantes da cidade. Todos me cumprimentavam com enorme respeito, chamando-me de Dona Nora, dizendo que era uma honra finalmente conhecer a mãe do grande empresário. Eu sorria educadamente, mas por dentro pensava: vocês já comeram meus doces em festas? Já compraram cocada da minha mão na feira e agora fingem que estão me conhecendo pela primeira vez? Por volta das 6h30, ouvi uma movimentação maior. Era o Augusto chegando, acompanhado da noiva, Patrícia, uma moça bonita de Açailândia, filha de fazendeiros, que ele conheceu num evento de negócios. Vi pela porta entreaberta quando eles entraram. Ele de terno azul marinho caríssimo, ela com um vestido longo prateado. Riam e cumprimentavam os funcionários como se fossem rei e rainha. Pensei em ir até lá, mas algo me disse para esperar. Observei quando o organizador da festa se aproximou dele e cochichou algo em seu ouvido, provavelmente avisando da minha presença. Vi quando o sorriso dele congelou por um segundo e como ele olhou rapidamente na direção da sala onde eu estava, antes de voltar a sorrir e continuar cumprimentando as pessoas. Passaram-se mais alguns minutos e então a porta se abriu. Era ele, meu caçula. Parado na porta, parecia não saber bem o que dizer. Mãe, a senhora veio. Não era uma pergunta nem uma afirmação. Era quase como se ele estivesse constatando um fato surpreendente. É claro que vim, meu filho. É seu aniversário. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, parecia nervoso, passava a mão pelos cabelos bem cortados. Eu ia te buscar mais tarde, mãe. Queria fazer uma surpresa. A mentira era tão óbvia que até doía. Decidi não confrontá-lo diretamente. Que festa bonita você está dando, meu filho. Tanta gente importante. Ele pareceu relaxar um pouco,
vendo que eu não ia fazer escândalo. Sim, mãe. Praticamente todo mundo que importa em Imperatriz está aqui hoje. Foi aí que tirei o caderninho preto da bolsa. E você sabe por que eles vieram, meu filho? Ele olhou para o caderninho confuso. Porque eu sou um empresário respeitado, ora. Construí uma rede de lojas do zero. Sou um exemplo de empreendedorismo. Abri o caderninho e comecei a folhear. Sabia que o prefeito Paulo Roberto só está aqui porque em 1992, quando ele era um simples vereador iniciante, eu fiz o banquete de casamento da irmã dele de graça porque a família não tinha dinheiro? Ou que o Dr. Mário, dono do maior hospital da cidade, está aqui porque em 1980, quando ele era um médico recém-formado, eu cuidei da mãe dele que estava com câncer durante 6 meses, sem cobrar nada? O Augusto me olhava, boquiaberto. Continuei. E o seu Clemente, dono da construtora que construiu sua última loja com preço abaixo do mercado? Ele está aqui porque em 2008, quando a filha dele fugiu de casa, foi na minha casa que ela se escondeu. E fui eu que conversei com ele e a menina, até eles se entenderem. Passei mais algumas páginas. E a dona Zuleide, mulher do atual prefeito? Sabe por que ela me ofereceu um carro para me trazer aqui? Porque em 1998, quando ela perdeu o bebê no 7º mês de gravidez, fui eu que passei noites e noites sentada na beira da cama dela, segurando sua mão enquanto ela chorava. O rosto do meu filho foi mudando enquanto eu falava. O ar de superioridade dando lugar a uma expressão de confusão, depois de compreensão e finalmente de vergonha. E você, meu filho? Lembra quando precisou de 20 mil reais para comprar o primeiro lote de materiais e nenhum banco queria emprestar porque você não tinha garantias? Lembra quem foi no seu Marcelo do banco pedir um favor pessoal? Ou quando precisou de um alvará em regime de urgência e a burocracia ia atrasar a inauguração em meses? Lembra quem foi falar com o secretário de obras, que tinha sido colega do seu pai na prefeitura por 30 anos? Parei de falar e fechei o caderninho. O silêncio na sala era pesado. Lá fora podíamos ouvir o burburinho dos convidados que chegavam, a música ambiente, o tilintar de taças. O Augusto sentou-se pesadamente num dos sofás, olhando para o chão. Por um momento, vi nele o menino que corria para os meus braços quando caía e machucava o joelho. Mãe, eu... Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu. Era o organizador da festa com ar afobado. Senhor Augusto, está na hora da entrada oficial. Todos os convidados já chegaram e estão aguardando. O Augusto levantou-se, parecendo atordoado. Olhou para mim, depois para o organizador, sem saber o que fazer. Foi quando o homem acrescentou: E Dona Nora, a senhora entra junto, claro. Todos estão perguntando pela senhora. O prefeito, inclusive, pediu para garantir que a senhora estaria ao lado do filho na hora dos parabéns. O prefeito perguntou por mim? O Augusto parecia genuinamente surpreso. Sim, senhor. Na verdade, todos os convidados têm perguntado pela Dona Nora. O Dr. Mário, da Associação Comercial, disse que só veio porque soube que a senhora estaria aqui. O Augusto olhou para mim, depois para o caderninho que eu segurava, e, de repente, parecia que tudo fazia sentido para ele. Não precisei dizer mais nada. Vamos, mãe. Ele estendeu o braço para mim. A senhora me dá a honra de entrar comigo? Guardei o caderninho na bolsa e peguei o braço que ele oferecia. Quando estávamos prestes a sair, ele parou e me olhou nos olhos. Mãe, me desculpe pelo que eu disse ontem. Eu fui um idiota. Sorri e ajeitei a gravata dele, como fazia quando ele era menino e ia para a escola. Não tem problema, meu filho. Mãe sempre perdoa. E assim, de braço dado, entramos no salão. Foi como se um holofote tivesse sido direcionado para nós. Todos os olhares se voltaram e, para minha surpresa, começaram a aplaudir. Não eram aplausos educados ou formais, eram calorosos, genuínos. Dona Nora! Ouvi alguém gritar. A rainha dos doces de Imperatriz! De repente, era como se eu fosse a aniversariante.
Pessoas que eu não via há anos vieram me abraçar, contar histórias de como meus doces marcaram momentos importantes de suas vidas, de como minha ajuda em algum momento difícil tinha feito diferença. O prefeito veio pessoalmente me cumprimentar, relembrando quando sua família não tinha condições de fazer o casamento da irmã. Dr. Mário me abraçou forte, com lágrimas nos olhos, falando de como nunca esqueceria o que fiz pela mãe dele. Dona Zuleide, elegante em seu vestido de festa, me apresentou a filha dela, uma jovem médica, dizendo: "Esta é a senhora que me salvou quando perdi seu irmãozinho, filha." Eu olhava para tudo aquilo, emocionada, mas não completamente surpresa. Afinal, no meu caderninho preto estavam registradas todas aquelas conexões, todos aqueles momentos em que vidas se entrelaçaram em ajuda mútua. O que me surpreendia era o olhar do meu filho, uma mistura de assombro, vergonha e, finalmente, compreensão. O mestre de cerimônias pediu a atenção de todos e anunciou: "Senhoras e senhores, é com grande honra que recebemos hoje o empresário Augusto Ribeiro e sua ilustre mãe, Dona Maria Leonor de Souza Ribeiro, conhecida carinhosamente por todos como Dona Nora, uma verdadeira instituição de imperatriz." Mais aplausos, e então a banda começou a tocar. Era uma valsa, e para minha surpresa, o Augusto se virou para mim e fez uma reverência. "Mãe, me concede esta dança?" Com lágrimas nos olhos, aceitei. E ali, no meio do salão, dancei com meu caçula como não fazíamos desde sua formatura do colégio, há mais de 20 anos. Enquanto dançávamos, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Mãe, eu pensei que estava construindo tudo sozinho, mas na verdade estava em pé no ombro de gigantes, e o maior desses gigantes sempre foi a senhora." Depois daquela noite reveladora, as coisas começaram a mudar entre mim e o Augusto. Na manhã seguinte à festa, ele apareceu em casa cedo, coisa que não fazia há anos. Trouxe pão quentinho da padaria, bolo de milho que ele sabia que eu gostava e uma caixa embrulhada para presente. Sentamos na varanda, tomando café, como nos velhos tempos. Ele parecia diferente. O ar arrogante tinha sumido, e no lugar estava meu menino de sempre, com aquele olhar sincero que eu conhecia tão bem. "Mãe, eu vim pedir perdão direito. O que aconteceu ontem abriu meus olhos. Eu tenho sido um filho ingrato. Servi mais café para nós dois, deixando ele falar. Às vezes, o melhor que uma mãe pode fazer é ouvir. Eu acreditei numa mentira, mãe. Achei que tinha conquistado tudo sozinho, por mérito próprio. Esqueci de onde vim, de quem me apoiou, das mãos que me ajudaram a subir cada degrau. Filho, ninguém cresce sozinho. É que nem planta. Precisa de terra boa, de água, de sol, de adubo. Ninguém olha para uma mangueira carregada e aplaude só os frutos, esquecendo da raiz." Ele sorriu, reconhecendo a sabedoria simples nas minhas palavras. "A senhora sempre teve esse dom de explicar coisas complicadas de um jeito que qualquer um entende." Ficamos em silêncio por um momento, observando o quintal, as galinhas ciscando, o vento balançando as folhas do pé de manga. "Mãe, quero que a senhora abra o presente." Peguei a caixa embrulhada com papel colorido e fita. Dentro havia uma caixinha de madeira entalhada, menor, mas muito parecida com a que o Antônio tinha me dado décadas atrás. "Abra", ele incentivou. Dentro da caixinha havia uma chave. "O que é isso, meu filho?" "É a chave da casa nova da senhora." Fiquei sem entender. "Casa nova? Mas eu não quero casa nova. Essa aqui tem tudo o que preciso." Ele pegou minhas mãos entre as dele. "Mãe, lembra do terreno grande que a gente tinha guardado perto da lagoa? Aquele que o pai tanto gostava? Eu construí uma casa lá. Na verdade, foi um projeto que comecei há 1 ano, querendo fazer uma surpresa, só que, com o tempo, comecei a pensar que era melhor a senhora vir morar num apartamento pequeno, perto da minha casa, mais moderno, como eu dizia. Lembrei bem desse terreno. Era um lugar lindo, com vista para a lagoa, cheio de árvores frutíferas. O Antônio sempre dizia que ali seria o lugar perfeito para passarmos a velhice.
Mas agora eu entendi que a senhora merece realizar o sonho que tinha com o pai. A casa está pronta. Tem um quintal enorme para as galinhas da senhora, um espaço para plantar suas ervas, uma cozinha grande para fazer seus doces. E o melhor, construí uma edícula nos fundos para quando eu, a Patrícia e quem sabe no futuro, os netos, formos visitar. Fiquei sem palavras. Era um gesto tão inesperado, tão significativo. Mas tem uma condição, ele acrescentou com um sorriso. A senhora vai ter que me ensinar a fazer aqueles doces. Todos eles. Quero aprender as receitas que fizeram da senhora uma lenda em Imperatriz. Não consegui segurar as lágrimas. Meu filho? Claro que ensino. Sempre quis passar essas receitas, mas achava que você não se interessava mais por essas coisas de antigamente. Ele baixou os olhos envergonhado. Eu fui muito bobo, mãe. Achei que para ser importante, precisava renegar minhas origens. Mas ontem, na festa, entendi que é justamente por causa das minhas raízes que as pessoas me respeitam de verdade. Naquele mesmo dia, ele me levou para conhecer a casa nova. Era mais linda do que eu poderia imaginar. Uma casa de alvenaria grande, mais simples e aconchegante, pintada de azul claro, com uma varanda espaçosa de frente para a lagoa. O quintal era enorme, cheio de árvores frutíferas, e ele já tinha até construído um galinheiro e preparado canteiros para minhas plantas. A cozinha era um sonho. Fogão a lenha e a gás, mesa grande de madeira maciça, armários espaçosos, tudo pensado para facilitar a produção dos meus doces. Na sala, para minha surpresa, ele tinha colocado os móveis antigos da nossa casa de sempre, a cristaleira que o Antônio comprou quando o José Antônio nasceu, as cadeiras de balanço que eram nossas companheiras nas noites quentes de Imperatriz. Nos quartos, as colchas que eu mesma tinha bordado estavam nas camas. Nas paredes, os retratos de família, incluindo aquele em preto e branco do meu casamento com o Antônio. Era como se ele tivesse entendido finalmente que a tradição e o conforto andam juntos, que modernidade não significa apagar o passado. Gostou, mãe? Meu filho, é mais do que eu poderia sonhar. Mas a maior surpresa veio quando ele me levou para um cômodo especial nos fundos da casa. Era um espaço grande, bem iluminado, com bancadas, fogões industriais, geladeiras, tudo que se precisa para uma pequena fábrica de doces. Mãe, essa é a surpresa maior. Estou registrando uma marca. Doces Dona Nora. Tradição desde 1975. Quero que a senhora coordene a produção, ensine as receitas para funcionárias que vamos contratar e assim seu legado vai continuar. Já falei com o pessoal do Sebrae. Eles vão nos ajudar com toda a parte de registro, embalagens, comercialização. Vamos começar vendendo aqui em Imperatriz, depois expandir para todo o Maranhão. Fiquei sem reação. Nunca, em todos os meus anos fazendo doces, imaginei que aquilo poderia virar um negócio de verdade, com marca registrada e tudo. Mas, filho, eu já estou velha. Mãe, a senhora tem 70 anos e mais energia que muita gente de 30. E não precisa trabalhar pesado, só supervisionar, ensinar as receitas, garantir a qualidade. É um jeito de transformar todo o seu conhecimento em um legado, entende? Entendi sim. Meu filho tinha finalmente percebido que meu trabalho, aquele mesmo que durante anos ele parecia menosprezar, tinha valor. Não só valor sentimental, mas valor real, comercial, cultural. A mudança para a casa nova aconteceu 2 semanas depois. Meus outros filhos vieram ajudar, e foi uma festa. A Carminha trouxe o marido e os 2 filhos de São Luís. O José Antônio veio de Teresina com a esposa e os 3 meninos. A Lourdes, que morava aqui mesmo em Imperatriz, trouxe os 2 filhos e o genro. Até a Patrícia, noiva do Augusto, estava diferente, mais atenciosa, mais interessada na família. Enquanto arrumávamos as coisas na casa nova, encontrei meu velho caderninho preto. Mostrei para todos os filhos reunidos, contando a história de como aquele livrinho simples tinha sido o guardião das relações que construímos ao longo de décadas. O José Antônio, sempre o mais sério dos meus filhos, folheou as páginas com respeito. Mãe,
Isso aqui é um tesouro histórico. Tem a vida inteira de Imperatriz registrada aqui. A Carminha, que era professora universitária em São Luís, acrescentou: É verdade, mãe. Isso aqui é uma fonte histórica valiosíssima. Mostra como as redes de solidariedade funcionam no interior, como as pessoas se ajudam mutuamente quando o Estado não está presente. Foi o Augusto quem teve a ideia. Mãe, a senhora devia escrever um livro, contar essas histórias todas, mostrar como a Imperatriz cresceu através dessas redes de ajuda mútua. A ideia pareceu absurda no começo. Eu, escritora, mal terminei a 4ª série, meu filho. Mas a semente estava plantada. Nos meses seguintes, enquanto a fábrica de doces estava sendo montada, comecei a gravar áudios contando as histórias do caderninho. A Carminha, nas férias da universidade, me ajudava a organizar tudo, transcrevia as gravações, me ajudava a lembrar de detalhes. Em janeiro de 2019, a fábrica de doces Dona Nora foi inaugurada oficialmente. Foi uma festa linda, com a presença de autoridades, amigos, clientes antigos. O prefeito fez questão de cortar a fita, dizendo em seu discurso que eu era um patrimônio vivo de Imperatriz. Os jornais locais deram destaque e até uma TV de São Luís veio fazer uma reportagem. Os doces começaram a fazer sucesso além do que eu poderia imaginar. Logo estavam sendo vendidos em supermercados de toda a região, depois em São Luís, Belém, Teresina. Recebi propostas para franquias, para expandir para outros estados. O Augusto cuidava da parte empresarial, mas sempre me consultava em cada decisão. Contratamos 10 funcionárias no início, todas mulheres da periferia de Imperatriz. Muitas chefes de família como eu fui um dia. Eu passava algumas horas por dia na fábrica, ensinando as receitas, contando histórias de como cada doce tinha surgido, das dificuldades que enfrentei, das adaptações que fiz quando faltava ingrediente. As meninas ouviam tudo com atenção, algumas anotando, outras gravando no celular para não perder nenhum detalhe. Em junho de 2019, recebemos a visita de um produtor de TV de São Paulo, que tinha experimentado nossos doces em uma feira gastronômica e ficado encantado. Ele queria fazer um documentário sobre minha história para um canal de streaming. Dona Nora, sua trajetória é extraordinária. De vendedora ambulante a empresária, criando 4 filhos, superando tantos obstáculos. As pessoas precisam conhecer essa história. No início, relutei. Nunca gostei de aparecer, de me exibir, mas o Augusto me convenceu. Mãe, a senhora sempre quis que eu valorizasse nossas origens, nossa história. Agora é a chance de mostrar para o Brasil inteiro que uma mulher simples do interior do Maranhão pode construir algo importante. As filmagens aconteceram ao longo de 3 meses. A equipe me acompanhava na lida diária, conversava com pessoas que me conheciam há décadas, entrevistava meus filhos, antigos clientes, amigos. Contei histórias que estavam no caderninho, mostrei fotos antigas, levei-os para conhecer a feira onde comecei, a casa antiga onde criei meus filhos. Em novembro de 2019, o documentário Dona Nora, Doces Memórias de Imperatriz foi lançado. Teve uma pré-estreia na cidade com tapete vermelho e tudo. Eu, uma velha doceira do interior, me vi de repente sendo aplaudida de pé por uma plateia emocionada. As histórias do meu caderninho preto agora estavam eternizadas em imagens e sons acessíveis para todo o Brasil. O sucesso do documentário foi tão grande que, em dezembro, recebi um telefonema inesperado. Era uma editora de São Paulo, interessada em publicar um livro com minhas histórias. Dona Nora, queremos fazer um livro de memórias e receitas. A senhora conta sua história. As receitas vêm junto, com fotos bonitas dos doces e da senhora preparando-os. Mais uma vez hesitei. Mais uma vez foi o Augusto quem me incentivou. Mãe, lembra do que a senhora sempre diz? Que ninguém constrói nada sozinho? Esse livro vai ser uma forma de agradecer a todos que ajudaram a senhora na vida, de reconhecer publicamente essa rede de apoio que a senhora registrou no caderninho. E assim, aos 65 anos, comecei a escrever meu primeiro livro.
A Carminha me ajudava nos fins de semana, gravando minhas histórias, organizando o material. A editora enviou um fotógrafo profissional para registrar o processo de fazer os doces, a casa nova, o cenário de Imperatriz. O livro Sabores e Saberes, Memórias de uma Doceira Maranhense foi lançado em julho de 2020, em plena pandemia de Covid-19. Não pudemos fazer um grande evento de lançamento, mas o livro ganhou destaque na mídia nacional. Fui entrevistada em programas de TV, em podcasts, em jornais importantes. O sucesso do livro e do documentário trouxeram uma consequência que eu jamais poderia imaginar. Em agosto de 2020, recebi uma ligação da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Dona Nora, gostaríamos de informar que a senhora está sendo reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão, pela preservação dos saberes tradicionais da doçaria maranhense. Em outubro de 2020, houve uma cerimônia oficial em São Luís, no Palácio dos Leões. Lá estava eu, Maria Leonor de Souza Ribeiro, uma menina nascida numa casa de taipa, em Cidelândia, recebendo uma medalha do governador, aplaudida por autoridades, tendo meu nome inscrito nos registros oficiais da cultura maranhense. Na plateia, meus 4 filhos choravam de emoção. Mas nenhum chorava tanto quanto o Augusto, meu caçula, aquele que um dia tinha arrancado o celular das minhas mãos, dizendo que ninguém ligava para mim. No discurso de agradecimento, fiz questão de mencionar meu velho caderninho preto. Esse título não é só meu, é de cada pessoa que anotei nesse caderninho ao longo de 50 anos. Cada um que me estendeu a mão quando precisei, cada um que recebeu minha ajuda quando pude dar. Porque a vida é isso, uma rede de gente se ajudando, se apoiando, construindo junto. No caminho de volta para a Imperatriz, dentro do carro, o Augusto dirigindo, ele quebrou o silêncio. Mãe, lembra daquele dia quando eu arranquei o celular da sua mão e disse aquelas coisas horríveis? Lembro sim, meu filho. Eu nunca me arrependi tanto de algo na vida, e nunca fui tão abençoado pelo perdão da senhora. Sorri, olhando pela janela, a paisagem do Maranhão passando rápida, as palmeiras de babaçu ao longo da estrada, o céu azul infinito. Sabe, meu filho, às vezes precisamos cair para entender que não sabemos voar sozinhos. Eu não guardo mágoa nenhuma. Pelo contrário, aquele momento foi o que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Quando voltamos para casa, para nossa casa na beira da lagoa, entrei no meu quarto e fui direto para a caixinha de madeira que o Antônio me deu. Tirei o velho caderninho preto e abri numa página em branco. Escrevi: 10 de outubro de 2020. Augusto me levou a São Luís para receber o título de Patrimônio Cultural do Maranhão. O menino finalmente entendeu que a força dele vem das raízes. Fechei o caderninho, guardei na caixinha e olhei pela janela. O sol se punha sobre a lagoa, tingindo tudo de dourado e rosa. Pensei no Antônio, em como ele teria ficado orgulhoso. Pensei na menina de Cidelândia que um dia saiu vendendo doces com uma bacia na cabeça pelas ruas de terra de Imperatriz. A gente planta sem saber direito o que vai colher, meu velho, murmurei para o Antônio, como se ele pudesse me ouvir. Mas no final, a colheita sempre é mais abundante do que a gente sonhou. Esse ano, 2025, completo 70 anos de vida. Quando olho para trás, vejo um caminho longo, com muitas pedras, mas também com flores bonitas que brotaram onde eu menos esperava. A vida tem dessas coisas. A gente planta uma semente e não sabe direito o que vai nascer. Às vezes, o que parece uma desgraça acaba sendo uma bênção disfarçada. Aquela briga com o Augusto, que na hora me pareceu o fim do mundo, acabou sendo o começo de uma história nova, não só para mim, mas para toda a minha família. É engraçado como Deus escreve certo por linhas tortas, como dizia minha finada mãe. Hoje, 5 anos depois daquele episódio do celular e da festa de aniversário, vivo uma vida que nunca imaginei possível. A fábrica de doces Dona Nora cresceu além do que qualquer um de nós poderia sonhar. De 10 funcionárias no começo, hoje são mais de 50 mulheres trabalhando. A maioria delas, chefes de família como eu fui.
Tenho muito orgulho de saber que estou ajudando outras mulheres a sustentarem seus filhos com dignidade. Nossos doces agora são vendidos em todo o Brasil. Tem até uma loja no aeroporto de São Luís e outra no de Brasília, onde os turistas compram as caixinhas de presente para levar para os parentes. Chegaram propostas até para exportar para o exterior, mas aí eu coloquei o pé no freio. Calma, meu filho, disse para o Augusto. Vamos cuidar primeiro do nosso povo daqui. O livro Sabores e Saberes já está na 3ª edição e ano passado lançamos o 2º volume, com mais histórias e receitas. O documentário ganhou prêmios em festivais no Brasil e até no exterior. Ano passado fui convidada para dar uma palestra na Universidade Federal do Maranhão sobre empreendedorismo feminino. Eu, que mal terminei a 4ª série, fiquei tão nervosa que passei mal na véspera, mas a Carminha me acalmou. Mãe, a senhora tem mais conhecimento para passar que muito doutor por aí. Fala do coração como sempre fez. E foi o que eu fiz. Falei da minha vida, das dificuldades, de como criei 4 filhos vendendo doces, de como a gente sobrevive na adversidade. Os estudantes, todos jovens que podiam ser meus netos, me aplaudiram de pé. Muitos vieram depois me abraçar, chorando, dizendo que eu tinha inspirado eles a não desistirem dos sonhos. Uma moça me disse: Dona Nora, minha avó também era doceira e nunca valorizamos o que ela fazia. Depois de ouvir a senhora, vou aprender todas as receitas dela antes que seja tarde. Mas nem tudo foram flores nesses 5 anos. Em 2021, no auge da pandemia, perdi minha comadre Sebastiana para o Covid. Foi um baque terrível. Éramos amigas há mais de 50 anos e, de repente, ela se foi, sem que eu pudesse nem segurar sua mão no hospital. O velório foi rápido, pouquíssima gente, nada do que ela merecia. Depois que passou o luto mais pesado, plantei um pé de jasmim no quintal em memória dela. Toda noite, quando a flor se abre e o perfume invade tudo, converso um pouquinho com ela, conto as novidades, peço conselhos como se ela ainda estivesse aqui. Em 2022, veio outra provação. O José Antônio, meu filho mais velho, descobriu um problema sério no coração. Precisou fazer uma cirurgia complicada em São Paulo. Passei um mês lá com ele e a esposa, dando força, cuidando, fazendo o que mãe sabe fazer de melhor. Graças a Deus deu tudo certo, e hoje ele está recuperado, voltou a trabalhar normalmente em Teresina, onde é médico. Mas a vida também trouxe muitas alegrias. Em 2023, o Augusto e a Patrícia finalmente se casaram. Foi uma cerimônia linda, mais simples do que se esperaria do meu filho anos atrás, mais íntima, só com família e amigos próximos. Na hora de entrar na igreja, ele fez questão que eu entrasse com ele, de braço dado. E no discurso, depois da cerimônia, ele me homenageou de um jeito que fez todo mundo chorar. Se hoje estou aqui, formando minha própria família, é porque tive o exemplo de uma mulher extraordinária que me ensinou o que é amor verdadeiro, sacrifício e perseverança. Minha mãe, Dona Nora, é a verdadeira empresária da família. Ela começou do zero, sem capital, sem apoio do governo, sem conhecimento formal, só com sua força de vontade e suas mãos talentosas. Se hoje tenho algum sucesso, foi porque subi nos ombros dessa gigante. Em 2024, chegou Maria Antônia, minha primeira neta com o nome do avô. Filha do Augusto e da Patrícia. Essa menina é a luz dos meus olhos. Já estou ensinando ela a fazer doce, mesmo com só 1 aninho. Coloco ela sentadinha na bancada da cozinha e deixo mexer na massa do bolo, provar o doce de leite na colher, cheirar a canela e o cravo. É cedo, eu sei, mas quero que desde pequena ela saiba de onde veio, conheça suas raízes, valorize o trabalho feito com as mãos. A fábrica de doces hoje funciona num prédio grande, próprio, com toda a estrutura que o Augusto fez questão de construir. Mas 2 vezes por semana ainda vou lá pessoalmente supervisionar a produção, provar os doces, garantir que tudo está sendo feito do jeitinho tradicional. As funcionárias mais antigas já são como família, e as mais novas me tratam com um respeito que às vezes até me envergonha. Dona Nora, a senhora é uma lenda viva, me disse uma jovem que entrou recentemente. Dei risada. Lenda é a história que o povo inventa, menina.
Eu sou de carne e osso, trabalhando desde que me entendo por gente. O caderninho preto, aquele que guardava todos os favores trocados ao longo de décadas, virou uma exposição permanente no Centro Cultural de Imperatriz. Está lá, numa vitrine especial, junto com fotos antigas, utensílios que usei para fazer doce, o avental que o Antônio me deu de presente quando abri meu ponto na feira. De vez em quando vou lá visitar, como quem visita um pedaço da própria alma que agora pertence a todos. Ano passado, numa dessas visitas, encontrei uma turma de crianças de uma escola municipal. A professora estava explicando sobre minha história, sobre como uma mulher simples do interior do Maranhão tinha se tornado um símbolo de resistência e empreendedorismo feminino. Fiquei escondidinha atrás de um pilar, só escutando. Foi quando uma menininha levantou a mão e perguntou: "Professora, mas como é que a dona Nora conseguiu fazer tudo isso sendo só uma pessoa normal?" Antes que a professora respondesse, saí do meu esconderijo. As crianças arregalaram os olhos e a professora quase desmaiou de susto. "Posso responder essa?" Pedi sorrindo. Me aproximei da menininha, que devia ter uns 8 anos, e me agachei na frente dela, mesmo com meus joelhos doendo. "Minha filha, é justamente por ser uma pessoa normal que eu consegui, porque pessoas normais são extraordinárias quando precisam ser. Sua avó, sua mãe, suas tias, todas elas provavelmente fizeram coisas incríveis que ninguém colocou em museu, mas que foram tão importantes quanto. A diferença é que eu tive a sorte de ter um filho que quis mostrar para o mundo o que sua mãe fez." A menina sorriu, com aquele sorriso puro de criança, e me deu um abraço. Senti como se estivesse abraçando meu passado. Eu mesma aos 8 anos, em Cidelândia, sonhando com um futuro que não conseguia nem imaginar. Nossa casa na beira da lagoa se tornou um ponto de encontro da família. Aos domingos, todos vêm almoçar. Os 4 filhos, os genros e noras, os 7 netos. A mesa grande fica cheia, barulhenta, feliz. Faço questão de cozinhar eu mesma, com a ajuda das meninas, claro. Galinha caipira com arroz, feijão verde, farofa de cuchá, salada de maxixe e, é claro, meus doces de sobremesa. Depois do almoço, enquanto os homens jogam baralho na varanda e as crianças correm pelo quintal, nós, mulheres, nos reunimos na cozinha. É ali, entre o lavar de louça e o passar de café, que as histórias mais importantes são contadas, que os conselhos são dados, que os laços são fortalecidos. Minhas noras e netas aprendem não só receitas, mas um jeito de ver o mundo, um jeito de ser mulher que atravessa gerações. O Augusto mudou completamente nesses anos. Continua sendo um empresário de sucesso. Na verdade, mais do que antes, porque agora suas ações são guiadas por valores, não só pelo lucro. A rede de lojas de materiais de construção se expandiu para outros municípios, sempre com uma filosofia de responsabilidade social. Ele criou um programa que ajuda famílias carentes a construírem ou reformarem suas casas, oferecendo materiais a preço de custo e assistência técnica gratuita. "Aprendi com a senhora, mãe, que negócio bom é aquele que ajuda a comunidade a crescer junto", ele me disse certa vez. A relação dele com os irmãos também melhorou muito. Antes, havia sempre uma certa tensão, um afastamento causado pela atitude arrogante dele. Agora, são verdadeiramente unidos. Quando o José Antônio precisou operar, foi o Augusto quem correu com tudo, quem pagou o hospital em São Paulo, quem deu todo o suporte. Quando a filha da Lourdes passou no vestibular de medicina no Rio de Janeiro, foi ele quem comprou o apartamento para ela morar durante a faculdade. Quando o marido da Carminha teve um problema na empresa em São Luís, foi o Augusto quem entrou como sócio investidor para salvar o negócio. "Tô só pagando a dívida que tenho com vocês", ele diz quando os irmãos tentam agradecer. "Vocês sacrificaram muita coisa para que eu, o caçula, tivesse mais oportunidades." Ver meus filhos unidos, se ajudando, compartilhando não só o sangue, mas também valores e princípios, é uma das maiores alegrias da minha velhice. Como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Passei a vida ajudando os outros, construindo redes de solidariedade na comunidade.
e quase deixei escapar a rede mais importante, a da minha própria família. Outro dia, estava organizando umas fotos antigas para um novo projeto de livro, quando encontrei uma fotografia do Augusto bebê. Ele devia ter uns 8 meses e estava sentado numa bacia grande, daquelas que eu usava para fazer doce, todo lambuzado de massa de bolo, rindo com aquela alegria pura de criança. Ao fundo, dava para ver a cozinha simples da nossa casa antiga, o fogão a lenha, as panelas penduradas na parede. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo, lembrando daquele dia. Era aniversário do José Antônio, e eu estava fazendo um bolo simples para comemorar. O Augusto chorava muito. Devia estar com cólica ou dentinho nascendo. Para acalmá-lo e poder terminar o bolo, coloquei ele sentado na bacia com um pouco de massa para brincar. Funcionou. Ele se distraiu completamente, lambuzou-se todo e eu consegui terminar meus afazeres. Essa memória me fez pensar em como, mesmo nas dificuldades, a gente sempre dá um jeito. A necessidade é a mãe da criatividade, como diz o povo. Quantas vezes na vida eu tive que improvisar, adaptar, transformar o pouco que tinha em algo que chegasse para todos. E quantas vezes esses improvisos acabaram se transformando nas melhores soluções. Quando o Augusto chegou mais tarde naquele dia, mostrei a foto para ele. Ele ficou olhando, com os olhos marejados. Mãe, a senhora lembra de um dia que arranquei um celular da sua mão e disse coisas horríveis? Claro que lembro, meu filho. Foi o dia que mudou tudo. Pois é. Naquele dia, eu estava tão preocupado com o que os outros iam pensar de mim, com a imagem que eu queria passar, que esqueci completamente quem eu realmente era. Esse menino aqui, dessa foto, criado com tanto amor numa casa simples, por uma mulher extraordinária. Ele me abraçou forte, como fazia quando era menino e tinha medo de tempestade. Eu senti o coração dele batendo junto ao meu e pensei em como a vida dá voltas. Às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de novo. O tempo passa depressa quando a gente envelhece. Os dias parecem mais curtos, os anos voam, mas também ficamos mais sábios, mais capazes de perceber o que realmente importa. Hoje, aos 70 anos, entendo coisas que não entendia aos 50 ou aos 30. Entendo, por exemplo, que os erros que cometemos são tão importantes quanto os acertos. Cada tropeço, cada queda, nos ensina algo que não aprenderíamos de outro jeito. Quando o Augusto estava naquela fase difícil, eu sofria muito. Achava que tinha falhado como mãe. Hoje vejo que aquilo era parte necessária do caminho dele, do nosso caminho como família. Entendo também que o perdão não é só uma palavra bonita. É uma força que transforma, que cura, que liberta. Perdoar meu filho não foi difícil porque ele é parte de mim, sangue do meu sangue. Mas aprendi que precisamos perdoar a todos que nos magoam, não por eles, mas por nós mesmos. O rancor é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Entendo ainda que a riqueza verdadeira não está no banco, mas nos laços que construímos. Meu caderninho preto, com todas aquelas anotações de favores, não era um livro de contas. Era um mapa do tesouro, mostrando onde estavam enterradas as verdadeiras riquezas da minha vida. As relações, as amizades, a confiança mútua, o apoio nos momentos difíceis. E entendo, sobretudo, que a maior herança que deixamos não são propriedades ou dinheiro, mas valores. O que fica depois que partimos são os princípios que conseguimos plantar nos corações dos nossos filhos e netos. Se eles forem pessoas boas, honestas, trabalhadores, solidárias, então nossa passagem por este mundo terá valido a pena. No mês passado, aconteceu algo que me encheu de orgulho. O Augusto inaugurou uma creche e centro de capacitação profissional para mãe solo no bairro mais pobre de Imperatriz. Colocou o nome de Centro Comunitário Maria Leonor, em minha homenagem. Na inauguração, com a fita ainda por cortar, ele pediu que eu falasse algumas palavras. Fiquei nervosa, sem saber direito o que dizer. Olhei para aquelas mulheres, muitas com crianças no colo, outras grávidas, todas com aquele olhar de quem conhece a dureza da vida, mas não se entrega.
Vi-me nelas, vi minha história se repetindo em cada rosto. Minhas filhas, comecei com a voz tremendo um pouco. Quem olha para mim hoje pode pensar que tive uma vida fácil, que sempre fui Dona Nora, respeitada e conhecida. Mas já fui como vocês, uma mulher lutando para criar os filhos, sem saber se o dinheiro chegaria até o fim do mês, acordando de madrugada para trabalhar, dormindo pouco, preocupada muito. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada uma delas. O que quero dizer é, se eu conseguir, vocês também podem. Não vai ser fácil. Vai ter dia que vocês vão querer desistir, que vão chorar escondido para a criança não ver. Vai ter gente que vai duvidar de vocês, que vai diminuir o que vocês fazem. Mas lembrem sempre, mãos que embalam berço e que fazem o pão são mãos poderosas. Mãos de mulher são fortes, mesmo quando parecem frágeis. Algumas já choravam, outras acenavam com a cabeça, reconhecendo verdades que só quem viveu entende. Este centro está aqui para ajudar vocês, mas a força maior tem que vir de dentro. Acreditem em vocês mesmas. Apoiem umas às outras. Nenhuma de nós é tão forte quanto todas nós juntas. Quando terminei, o Augusto, com lágrimas nos olhos, cortou a fita. As mulheres vieram me abraçar, uma por uma. Algumas traziam crianças de colo, que esticavam os bracinhos para mim também. Senti como se estivesse abraçando não só pessoas, mas esperanças, sonhos, futuros possíveis. Naquela noite, em casa, sentada na varanda olhando as estrelas, pensei em como a vida é circular. Comecei vendendo doces para sustentar meus filhos, enfrentando preconceito e dificuldades. Agora, meu filho constrói um lugar para ajudar mulheres na mesma situação. A dor vira propósito, o sofrimento vira solidariedade. A luta vira legado. O que aprendi nesses 70 anos de vida é que todos nós somos parte de uma teia, de uma grande rede invisível. Cada palavra gentil, cada gesto de ajuda, cada mão estendida fortalece essa rede. E é essa rede que nos sustenta quando as tempestades da vida chegam. Não o dinheiro, não o sucesso, não o status, mas os laços humanos que tecemos com paciência e amor. Sei que não estarei aqui para sempre. Um dia, como todos, vou partir. Mas não tenho medo. Fiz o melhor que pude com o que a vida me deu. Plantei sementes boas e já vejo algumas florescendo. Outras talvez só floresçam depois que eu me for, mas isso também está bem. O importante é que o jardim continue. Agora, à noite, quando sento na varanda da minha casa na beira da lagoa, com o barulho da água e o cantar dos sapos, sinto uma paz profunda. Olho para trás e vejo um caminho difícil, mas bem percorrido. Olho para frente e vejo meus filhos, meus netos, as mulheres da fábrica de doces, as mães do centro comunitário. Todos continuando de alguma forma o trabalho que comecei. E isso me basta. Isso é felicidade para mim. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra raízes. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.